Muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar sobre os piores erros no relacionamento. Infelizmente, muitas pessoas sofrem, por não saberem controlar as suas emoções e muitas vezes como evitar esses erros que a gente vai abordar hoje aqui na nossa live. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aí, que está acompanhando aqui nossos conteúdos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Carlos Catuípe, psicoterapeuta, palestrante, escritor do livro Mente Vencedora, Despertar de uma Nova Consciência. E estou aqui, muito feliz de estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês, conteúdos que são de extrema relevância. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, para entrar uma luzinha. E aí, como é que vocês estão? Como é que está chegando o áudio e vídeo para vocês aí? Tá chegando bem? Como é que está chegando o áudio e vídeo aí? Como é que tá chegando aí? Ó, a Daiane tá por aí, a Ângela, quem mais? A Marinês, a Mara. Quem mais que tá aqui? Vamos ver. Como é que tá chegando o áudio e o vídeo pra você aí? Bota pra mim nos comentários aí, tá chegando bem? Vamos lá. Nosso assunto hoje aqui é profundo, tá, gente? Eu vou trazer aqui sete erros muito complicados assim da gente lidar, mas extremamente importantes da gente entender relacionado ao nosso relacionamento. E vocês podem compartilhar mais aí também, caso vocês tenham alguma dificuldade que vocês queiram compartilhar, tá bom? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade de sugerir aí alguns erros. Eu coloquei aqui os mais comuns, dentro de tudo que a gente vê hoje, mas também a grande questão é o que nós precisamos fazer para nos prevenirmos dessas questões, que eu vou pontuar aqui para vocês, os piores erros no relacionamento. Então, muitas pessoas cometem esses erros e não sabem e acabam enterrando o seu relacionamento, acabam nem fazendo o seu relacionamento dar certo. Por quê? Porque elas já entram num determinado padrão negativo dentro dos relacionamentos. Então, se você analisar hoje, vamos fazer uma análise rápida aqui, tá? Dentro de tudo que você está vendo aí, dentro dos relacionamentos que você vem acompanhando, da família, de amigos, pessoas próximas, assim, que você conhece, você considera que as pessoas hoje têm um relacionamento maravilhoso, um relacionamento equilibrado, com muita felicidade, com muita alegria? Sim ou não? O que você acha? Fazendo uma análise geral assim dos relacionamentos que você vê entre família, entre casais que você conhece, as pessoas que você convive, assim, tirando fora essa questão de redes sociais, tá, gente? Porque nas redes sociais, a gente sabe que as pessoas elas postam coisas boas, coisas bonitas, momentos importantes, E muitas vezes a gente cai na armadilha de se comparar a nossa vida com a vida das redes sociais. Então, as mídias sociais, elas são para que a gente coloque ali momentos que são momentos maravilhosos da nossa vida, Momentos que a gente quer compartilhar com as pessoas. Agora, claro, acontece também das pessoas compartilharem momentos difíceis, momentos complicados, Pessoas que às vezes entram nas redes sociais para reclamar, para colocar algum fator negativo, alguma coisa relacionada à política, governo, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que as redes sociais, elas são uma forma de comunicação onde as pessoas vão postar principalmente aquilo que elas querem compartilhar. Então, muitas vezes o casal tá lá, irritado um com o outro, tá brabo, acabou de ter uma discussão, mas vão tirar uma foto e aí dá um sorrisinho para a foto. Quantas vezes, uma selfie finge ali uma situação que faz com que as pessoas estejam fingindo nas redes sociais ou fingindo uma relação. E aí isso é muito prejudicial, porque já iniciando nosso assunto aqui de hoje, os piores erros no relacionamento, já vou trazer um principal aqui, que é fingir, A gente fingir que tá tudo bem, fingir que tá tudo ótimo, que tá tudo lindo, e a gente vai empurrando a sujeira para baixo do tapete. Então,
na real esse nem estava relacionado aqui, mas já fica, né? Fingir que nada está acontecendo, fingir que as coisas estão normais, que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? E aí a gente encontra aí as pessoas e conversa, né? E aí a gente finge que está tudo maravilhoso, né? Então, ó, Marinês Saboteur, a maioria vive de aparências, tudo perfeito, mas só na aparência. Exatamente. Então, analisando, né, o nosso contexto geral relacionado ao relacionamento, a gente vê que há uma grande dificuldade no relacionamento, né? Seja o relacionamento entre pais e filhos, seja o relacionamento entre esposa, entre casal, né? E relacionamento, muitas vezes, com as pessoas que trabalham com a gente, né? Pessoas que, de certa forma, estão ali no nosso convívio do dia a dia. Então, esse relacionamento, ele é complicado. Mas aí tem um ponto muito importante. Eu quero compartilhar com você uma historinha rápida aqui, né? Já falando dessa questão do relacionamento entre casais, né? Do relacionamento homem e mulher, mas já entrando também nesse fato que a gente vai abordar hoje, que é um relacionamento de uma forma geral, tá? Mas que você vai acompanhar. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente hoje. Quem está aqui pela primeira vez, coloca nos comentários para mim aí. Coloque aí, primeira vez, ou então hashtag novato, bota aqui nos comentários, né? Primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, você que está chegando hoje. E ó, gente, toca o dedinho aqui, ó, nessa flechinha aqui para compartilhar com as pessoas. Convida o maior número de pessoas para estarem com a gente nessa live, porque nossa live hoje vai ser disruptiva, assim como todas são, né? Mas são lives que fazem com que você tenha uma expansão de consciência em relação às questões de relacionamento que você está tendo aí. Então você vai identificar esses pontos que eu estou falando, e se você tiver... Se você tiver passando por isso, eu quero que você comece a refletir sobre essas questões, tá? Então, assim, a menina nasceu numa família onde o pai e a mãe, eles não se davam muito bem, eles estavam ali tentando um relacionamento, né? A coisa estava meio morna já, porque eles já tinham alguns anos de casado, e aí de repente aquilo ali foi virando briga, discussão, né? Acabaram não se entendendo direito e começaram a simplesmente entrar numa rotina onde as contas para pagar, os deveres de casa eram simplesmente um protocolo, né? E aquilo ali foi se repetindo, até que começaram as brigas, as discussões, e aí houve traição, né? E a menina foi acompanhando todo esse processo, acompanhando toda essa história, e ela foi vendo ali muitas vezes que era complicado aquele relacionamento ali, e que não dava certo, e que enfim eles acabaram se separando. Então essa menina, ela cresceu dentro desse contexto conturbado de relacionamento, né? E quando ela foi crescendo, ela foi começando a se relacionar com alguns meninos e tal, e o que ela dizia, né, para as amigas dela? Ela dizia: não, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero ter família, eu não quero ter relacionamento, eu quero simplesmente viver a minha vida livre, né, leve e solta, sem precisar depender de ninguém, sem pensar em ter que estar dividindo ou entrando numa briga muitas vezes, porque é difícil, o relacionamento é difícil, é complicado. Então aí a gente entra dentro de um processo onde a gente vai começando a ter umas referências sobre relacionamento, né? Então, por que eu estou te contando essa história? Porque provavelmente, né, eu não sei se você já passou por isso, se você já teve essas experiências, eu quero te perguntar assim, quais foram as tuas referências relacionadas ao relacionamento, né? Tudo que você vivenciou lá, desde que você se dá por gente, né, desde a sua infância, desde pequena ou desde pequeno, o que você vivenciou, né, lá na sua família, que você começou já a criar dentro da sua mentalidade, da sua mente, determinados padrões sobre relacionamento, né? Então, quais foram as suas referências em relação ao relacionamento? Onde é que você aprendeu sobre relacionamento? Onde que você desenvolveu a sua habilidade de se relacionar com as pessoas? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, né?
Onde é que você teve digamos assim, exemplos que você teve de relacionamento? Quais foram? Coloque para mim nos comentários aí. Quais foram os seus principais exemplos de relacionamento? Seja na sua infância, na sua adolescência. Então, coloca para mim, né? Quais foram esses principais? Então, sejam bem-vindos aí pela primeira vez, segunda vez Ana Paula, a Gabi Rosa Salles. Seja bem-vinda, Gabi. Seja bem-vinda. E hoje o nosso papo aqui, ele é um papo para ajudar você nos seus futuros relacionamentos, né? Eu sei que talvez você esteja hoje casada já há muito tempo, talvez você esteja divorciada, saiu do relacionamento, talvez você esteja namorando, ou talvez você esteja pensando em entrar num novo relacionamento. Então, tudo isso faz parte de um processo. Agora também tem outros tipos de relacionamento que a gente vai ver, né? Que são os relacionamentos familiares, relacionamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos trabalhos que a gente vai desenvolvendo, nossa escola. Então, tudo que a gente vai crescendo, quando a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta de que tudo é relacionamento, tudo é relacionamento. Agora, o principal relacionamento, ele acontece dentro de cada um, certo? O principal relacionamento acontece dentro de cada um. Agora, onde que nós tivemos aulas sobre relacionamento? Onde que nós tivemos exemplos, né? Ó, a Adélia está botando, o maior exemplo normalmente é a família de convívio. Exatamente, são as nossas referências. É quem a gente vê se relacionando, né? É nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos avós, enfim, aquele relacionamento ali que a gente vai crescendo e vai aprendendo. Isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio. E depois a gente vai, a partir dos 7 anos até os 14, nós vamos tendo outros exemplos, né? Nós vamos encontrando outras pessoas, nós vamos crescendo, chegamos na adolescência, a gente vai conversando com outros adolescentes, e aí a gente vê ali vários padrões diferentes, né? Que querem mudança, querem se libertar de certas repetições que acontecem na sua família. Então nós estamos vivendo hoje praticamente uma evolução dentro do nosso relacionamento, né? Ó, a Mara botou, meus pais brigavam muito. A Enilda botou também, meus pais brigavam muito. Ó, a Ana Paula botou que nenhum homem pressa, não foi muito boa, Carlos. Pois é, então, todas essas referências que a gente está falando aqui, gente, são coisas que a gente foi recebendo como informações, como exemplos, né? E você sabe que o exemplo, ele é mais forte do que eu dizer para você o que você tem que fazer. É eu fazer, não adianta eu dizer para você fazer uma coisa e eu não fazer. Então tem que ter autenticidade dentro de tudo que a gente vê, né? Ou seja, você vê o seu pai falando uma coisa para você e fazendo outra. Então o exemplo, ele ensina mais do que a palavra, né? Então é muito importante que a gente perceba que todos os exemplos que nós tivemos muitas vezes nos ensinaram inconscientemente, né? Como é que um pai não quer que um filho fume se ele fuma? Né? Se você fuma, você está ensinando o seu filho que é legal, que, pô, se meu pai fuma, é porque é bom, né? Ó, a Marinês botou, eu infelizmente estava seguindo padrões dos meus pais. Casou, deve ficar casada, na graça de Deus, quebrei esse padrão, de um casamento de 20 anos. Pedi separação porque eu não estava sendo feliz. Exatamente. Então, tudo que hoje, né, a gente vê assim, ó, não tá fechando, a gente precisa mudar, né? Agora, de onde vem essa coragem para mudar? Essa força de conexão, né, com o nosso ser para perceber, puxa, precisa mudar. Agora, se a gente não tem essa conexão, se a gente não tem essa força para transformar, essa autoconfiança, a gente acaba se tornando um escravo das circunstâncias, né? Que nem vocês falaram no começo aí, de mostrar um determinado padrão, uma aparência, para que as pessoas me vejam de uma maneira, e a gente sabe hoje, né, gente? A gente
as pessoas têm um feeling muito forte e elas olham para o casal, elas analisam. Porque, vou dizer para vocês aqui, ó, um segredo aqui, tá? As pessoas têm muito mais facilidades de observar a vida dos outros do que observar a própria vida. Então elas vão estar sempre olhando para a vida dos outros, sempre cuidando da vida dos outros. E esse é um grande erro, porque você precisa cuidar da sua vida, não da vida dos outros, né? Agora, se tratando de análise, você vai ter muito mais facilidade de olhar para a vida dos outros e perceber o que está sendo de errado, o que a pessoa está sendo falsa, o que a pessoa está mentindo. Então todo esse processo acontece porque nós estamos acostumados a olhar para fora. Agora, nós não temos o costume de olhar para dentro. E é isso que a gente vem desenvolvendo dentro do nosso método DMV, Desenvolvendo Mentes Vencedoras. Para que você olhe para dentro e para que você resolva, de uma vez por todas, aquilo que é mais importante, aquilo que você tem controle. Porque os outros você não tem controle, né? Você tem controle sobre você. E aí, se você não se controla, automaticamente você entra nisso aquilo que eu vou entrar agora, tá? Nesses piores erros no relacionamento. Então, bora lá? Quem é que quer aí? Quem é que tá pronto aqui para receber essas informações aqui? Os 7 piores erros no relacionamento. Quem é que quer receber essas informações? Bota aí eu, bota aí nos comentários e chama mais gente para essa live aqui. Convida. Paula, seja bem-vinda. Sempre digo, somos espelho para nossos filhos. Sim, exatamente. Somos espelhos para o nosso filho. Ó, a Tati botou ali, casou não se separa, homem sustenta a família e manda em todos. Isso aí são crenças retrógradas, né? Retrógradas, crenças que já se passaram, coisas da sociedade antiga, né? Que o homem, claro que o homem ele tem o estereótipo do provedor, né? Que tem que estar ali provendo a saúde, a proteção para a família. Então isso sim. Agora, a mulher, ela se tornou também uma força cada vez mais presente, né? Porque ao longo, se você for analisar ao longo da história, a mulher ela foi sendo massacrada, digamos assim, né? Pela energia masculina. E agora nós estamos entrando numa era onde nós vamos ter o equilíbrio das duas energias, da masculina e da feminina. E aí a gente entra num equilíbrio dessas duas polaridades, o yin e o yang, exatamente, patriarcal. Então, agora chegou o momento da gente perceber qual é o papel de cada uma dessas energias, o masculino e o feminino, para que a gente possa ter o equilíbrio. E o que a gente acompanha? Tem muitos casos de mulheres hoje que são mães dos seus maridos. Eu não sei se você já passou por isso, né? Você já passou por isso? De ser mãe do seu marido, de ter que carregar ele, e vamos lá, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ó, faz isso aqui, come essa coisinha aqui, faz isso. Então, muitas vezes, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, os homens eles estão muito frágeis nesse sentido. Por isso que a gente está vendo essa deturpação acontecendo. Mas é um processo de ajuste que está acontecendo no planeta e é um processo de ajuste que está acontecendo dentro da mente das pessoas. Então nós precisamos, tanto homens e mulheres, ir pelo caminho do meio, né? Ir pelo equilíbrio. Nem tanto ao machismo, nem ao feminismo, mas ir pelo caminho do meio. É isso que nós trazemos aqui. É o equilíbrio entre o yin e o yang. É onde a gente vai encontrar a união dessas duas energias e a gente vai crescer junto. Porque você quer, do seu lado, um homem que te acompanhe e que te ajude a crescer. Não quer? Sim ou não? Agora, você quer um homem que você tem que carregar nas costas? Não. E você também não quer ser carregada. Às vezes a gente até entra numa zona de conforto e quer ser carregado, né? Mas eu digo para você, não é saudável. Não é saudável mesmo, porque nós temos aqui, ó, que viver um relacionamento de cumplicidade. Ambos são cúmplices do crescimento de ambos. Um ajuda o outro a crescer e aí a gente cresce junto, né? Tem um ditado que diz assim: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E esse ditado é uma grande mentira ultrapassada, porque não é atrás, é ao lado. Ao lado, nós estamos lado a lado. E eu vou trazer agora para vocês aqui dentro desses erros exatamente o que falta nos relacionamentos, né? Então é ao lado. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher e vice-versa. Ao lado de uma grande mulher sempre tem um grande homem. E assim os dois estão lado a lado. Por que Deus fez o homem e a mulher?
justamente por isso, pela união do crescimento e da criação, né? E nós, quando entramos em equilíbrio, as duas energias, nós temos um poder de criação grandioso. Mas para isso precisa ter uma expansão de consciência por parte de um dos dois, né? Alguém tem que começar esse caminho. E eu estou dizendo para vocês, essa é uma era feminina, é uma era em que as mulheres vão tomar a atitude de transformação do planeta. E parabéns, porque, né, eu acho que é o momento da gente viver o equilíbrio do yin e do yang, do homem e da mulher, porque antes a energia feminina estava mais abafada da energia masculina. Então, ideias ultrapassadas, elas têm que ser deixadas lá atrás e agora nós temos que começar a criar novas ideias, novos padrões, novas formas de nos relacionarmos. Faz sentido isso, gente? Está fazendo sentido esse nosso papo aqui? É só um papo inicial, mas ele já, vocês veem que já é profundo, né? Dentro desse processo aqui, não é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo ela é fundamental, ou seja, vem do fundamento para a gente ter essa transformação, né? Ó, se eu fosse casado, acho que seria mãe do meu marido. Pois é, aí já ia começar num erro aí, né? Já ia ser um erro fatal aí, ser mãe do seu marido. Você não deve ser mãe do seu marido. Enilda botou, eu quero quem acompanhe e eu acompanho ele. Exatamente, Enilda, é isso aí. Ainda nem que... Deixa eu ver o que a Harmonize botou. Ainda nem que comecei a me conhecer e isso não aconteceu. Tá bom, vamos lá. Parceria, companheirismo, união. Exatamente, é um processo que parte, né, de dentro. Escrevi errado, porque estou fazendo almoço. Tá, não, tranquilo. Quem não puder comentar porque está fazendo almoço, não tem problema, gente. Eu sei que é a hora do almoço agora. Então vamos lá. Vamos começar a compartilhar aqui então os piores erros no relacionamento, tá? E começando só aqui, ó, antes de começar, eu quero falar para você que o relacionamento, ele começa dentro de cada um de nós, tá? O relacionamento intrapessoal. Esse relacionamento intrapessoal é o que vai fazer com que você eleve a sua autoestima. Deixa eu só ligar aqui o ar um pouquinho. Então, a sua autoestima ela é muito importante, tá? Mas do que depende a sua autoestima? Depende de como você se vê, como você se relaciona com você, tá? Isso aí nós vamos entrar na próxima live, quem sabe a gente fala de autoestima, mas eu quero que você comece a perceber agora em relação às pessoas, à volta, tá? Mas já vai conectando com o teu relacionamento intrapessoal, tá? Esses 7 erros aqui eu vou botar aqui, talvez você cometa com vocêzinha, com você mesmo, tá? Ontem vi uma frase, não ande atrás de mim, talvez eu não saiba liderar. Não ande na minha frente, talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para podermos caminhar juntos. É exatamente, é esse processo. Eu sou casado há 28 anos e um homem maravilhoso, mas parece ser meu filho. Pois então, chegou a hora de você assumir, né, Paula, que você não é mãe de ninguém. Você é mãe dos seus filhos, não do seu marido. Então, o que você tem que fazer, né? Automaticamente você tem que perceber que este é um processo de libertação. Você está libertando ele de algumas questões e você também está se libertando. Então, é um processo que precisa ser acompanhado dentro de um contexto. Então, teria que fazer aí um acompanhamento com você, tá? Assim, na live, é complicado. Casal tem que querer conexão, né? Exatamente, conexão é uma palavra muito importante. Conexão. Se não está conectado, está desconectado. Então, qual é o primeiro erro aqui, ó? Primeiro top erro dentro dos relacionamentos, que é o erro fatal, tá? Que já começa errado. É desconfiança. Desconfiança. Ou seja, não existe confiança. Se não existe confiança, não tem relacionamento, tá? Pensa você que você vai fazer uma empresa hoje. Você vai abrir uma empresa e você vai ter um sócio. E esse sócio, sei lá, é um parente seu lá que é 171, né? Ele, ó, conta a história e já tem uma fama aí de ser um cara salafrário. Então aí você abre a sua empresa lá com esse cara. Você vai entrar nesse negócio, né? Você vai entrar nesse relacionamento desconfiando.
E aí esse relacionamento não existe, porque se você começa já entrando num relacionamento desconfiada, você não confia. Então, se não tem confiança, não tem relacionamento. Base do relacionamento é confiança. Coloque aí nos comentários e eu quero ver se você está acompanhando. Primeiro top erro, desconfiança. Número 1, desconfiança. Se você não confia no seu parceiro, você não está num bom relacionamento. Começa dentro de você. Mas como é que eu vou confiar, Carlos? Olha o mundo como é que está hoje. As mulheres estão tudo atiradas. Né? Tá tudo virado de cabeça para baixo. Aí como é que você vai desenvolver a sua autoconfiança? Então esse é o processo. Eu confio. Mas confio no quê? Confio no processo. Confio em mim. Confio na minha intenção verdadeira. Por quê? Por quê, Carlos? Como que eu vou fazer isso, Carlos? Que você pode me dizer para me dar confiança, Carlos? Eu digo para você, a mentira tem perna curta. E você sabe disso, né? A mentira, a verdade é o que permanece. A verdade sempre aparece. A verdade sempre vai aparecer. Então você vai saber a verdade. E aí você vai ter escolhas. E aí você vai, a partir dessas escolhas, você tem o seu caminho para percorrer. Então tá, primeira coisa é desconfiança, tá? Segundo top erro que não pode acontecer num relacionamento, tá? É aquela velha e pesada palavra, traição, né? Então se você está num relacionamento e existe um processo de traição, você não está no relacionamento. Você está com outra pessoa, você não está nem com um nem com o outro, né? Você não está feliz, você tem necessidade de ter outra pessoa. Então, ou você tem necessidade de se relacionar com outra pessoa. A traição é uma forma de dizer que não existe relacionamento. Nosso relacionamento está abalado e não está bom, não está legal. E aí o que você precisa fazer? Você precisa buscar formas de entender a comunicação dentro disso e ter outra conduta. Porque no momento que você, né, é traído ou trai, existe ali uma desconexão, que nem a Daiane falou aqui, existe uma desconexão. E aí essa desconexão faz com que você perca totalmente a sua confiança nessa pessoa. Então você fica desconfiada e se sentindo cada vez pior dentro de um processo, né? Outra coisa, segundo aí então, traição, tá? Traição é simplesmente assim, talvez a mais complicada de todos os erros que você possa cometer ou que possa ser cometido dentro de um relacionamento, né? Porque é vaso quebrado, mesmo que você colhe depois, sempre vai ficar uma desconfiança ali. Tem possibilidade de retomar, de reerguer esse relacionamento? Tem sim. Com a transformação de ambos. Tá? Porque se não tiver transformação, nada muda. As pessoas repetem os padrões. Então, por isso que precisa ter transformação. Então, primeiro, desconfiança. Segundo top erro é traição. Terceiro top erro, ciúmes. Tá? O que é o ciúmes? O ciúmes é aquele medo de perder a pessoa, né? Aquele sentimento de que você aquela pessoa é sua e ela não pode ser de mais ninguém pode olhar para ela. É a sua insegurança que faz com que a pessoa tenha ciúmes. É insegurança interna. Ela não se conhece, ela não tem uma boa estima, né? Então ela olha para o outro e tem medo. Então, muitas vezes, né, às vezes teve uma vez que eu atendi um casal e ele tinha muitos ciúmes dela. E ele não deixava ela fazer nada. Não deixava ir na academia, não deixava fazer nada. Trabalhar também não. Eu disse, mas por que você não quer que ela trabalhe ou que ela vá na academia? Ah, não, mas é que eu amo tanto ela que eu não quero que nada de ruim aconteça com ela. O meu amor é tão grande por ela que eu quero que ela esteja protegida. Na realidade, não é amor. Na realidade, isso aí é medo. Medo, né, de
perder ou de ter uma situação que ele vá ser colocado à prova ou que ela possa se apaixonar por alguém, ela possa conhecer alguém. E nós estamos sujeitos, gente. Nós estamos sujeitos a conhecer pessoas. Agora, a grande questão é, se você é íntegro, se você é verdadeiro, se você não tem medo, né? Se você se conhece, você tem autoconhecimento, você tem autocontrole mental e emocional, você sabe do seu valor, você desenvolve a sua autoestima, você não vai ter medo de perder. Você vai trabalhar o seu eu, o seu ser, para que você seja cada vez melhor. E aí, se não for esse relacionamento, se essa pessoa tem a necessidade de conhecer outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, é a necessidade que ela tem. E você não tem como controlá-la. Você pode controlar você. Agora, querer controlar a pessoa, o ciúmes faz com que a gente queira controlar a pessoa, né? Então esse é o nosso quarto top erro. Ciúmes faz com que você coloque a pessoa dentro de uma caixinha e feche ela dentro de uma prisão. E ela não vai aguentar muito tempo, não. Isso aí vai estourar. Chega num momento que não vai dar certo. Vai ter briga, vai ter separação, tá? Então esse é o nosso quarto, aliás, terceiro, né? Primeiro é desconfiança, traição, ciúmes. Quarto agora, sentimento de posse. Então, quando a gente entra nesse ciúmes, né? O ciúmes, ele é aquele medo de perder, medo de acontecer algo que vá tirar essa pessoa de você, né? Esse é o ciúmes. E o quarto é o sentimento de posse, que aí já é um ciúme mais acerbado. Ela é minha e ninguém vai encostar nela, ninguém chega perto dela, ela não pode fazer nada, ela é minha, você é meu. E aí é um sentimento egóico de posse, de possessividade. Então, primeiro, desconfiança. Segundo, traição. Terceiro, ciúmes. Quarto, sentimento de posse, possessividade. Então eu digo para você, se você tem esse sentimento de posse, né, ou você percebe dentro de relacionamentos que você conhece, pessoas que se acham, que são possessivas, que querem as outras para ela, e muitas vezes eu recebo pessoas nas minhas consultas que dizem assim: Carlos, eu preciso ter alguém. Como assim ter alguém? Não, eu preciso ter alguém para mim conversar, para mim poder contar o meu dia, para mim me relacionar, mas ter alguém. Agora vamos analisar essa frase, eu preciso ter alguém. Ter, posse, já começa errado, porque você nunca vai ter alguém. Você vai estar com alguém, alguém vai escolher estar contigo. Agora, no momento que a pessoa não escolher mais estar com você, ela tem outras escolhas e você não é dono das escolhas dela. Ninguém é dono da escolha de ninguém. Agora, claro, você é dono das suas escolhas. Então, dentro das suas escolhas, se você escolhe um sentimento de possessividade, essa pessoa vai se sentir presa dentro do relacionamento e ela não vai se sentir bem. E aí qualquer coisa é motivo para briga também, tá bom? Então, tenha muito cuidado com o sentimento de posse, tá? Ó, então, número 1, desconfiança. Número 2, traição. Número 3, ciúmes. Número 4, sentimento de posse. Número 5, crítica e reclamação. Tá aí, Daiane, ó. Crítica e reclamação. Botei num só, 5. Por quê? Porque quando a pessoa começa a criticar e reclamar, ela está olhando só para os defeitos da outra pessoa. Só para os defeitos, né? No começo do relacionamento, onde é que você olha? Você olha para as coisas lindas que ela tem, você olha para as coisas lindas que ele tem, né? Tudo lindo, maravilhoso, ele é perfeito, ele é um amor, ele é querido. E tá tudo certo, porque o começo é maravilhoso, né? O começo é maravilhoso, é aquela paixão, aquele fogo que arde, começa a acender ali uma chama. Mas o que faz isso perdurar, daí é o amor. E o amor, ele vem de dentro para fora, não é esperando de fora para dentro. As pessoas, depois a gente vai entrar nesse padrão aqui, mas eu quero que você perceba, ó, essa crítica e reclamação é quando você entra num padrão de olhar só para os defeitos do outro, olhar para aquilo que não está certo, que ele está fazendo de errado, referente àquilo que você acha que tem que ser, né? Porque nós temos uma razão de acreditar em determinadas coisas e você tem a sua razão, todo mundo tem a sua razão, né? Então a razão é a sua mentalidade, você olha e fala, isso aqui está errado, isso aqui está errado, está errado. Só que o grande erro é apontar só os erros. E quando você critica e reclama, o que acontece? A pessoa entra numa defensiva. Pode ver, quando você começar a criticar ou reclamar do seu parceiro ou parceira, o
que ele vai fazer? Se ele não cruzar os braços, ele vai ter duas atitudes. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Vai ter duas atitudes. Ou ele vai te atacar, te contra-atacar, ou ele vai fugir. Já aconteceu isso com você? Coloca nos comentários, sim ou não? Já aconteceu? Ah? Tem pessoas que dizem assim, parece que tu tá aqui em casa, Carlos. Parece que tu tá aqui em casa. Coloca nos comentários aí, já aconteceu com você? Já aconteceu? Então, para quem chegou agora na nossa live aqui, nós estamos falando sobre os 7 erros no relacionamento, tá? Mas é muito mais que isso, é muito mais profundo. Então, kkk, já, sim, sim, sim. Por quê? Porque esse é um padrão do ego. Então você precisa de autoconhecimento para você perceber qual é o padrão do ego, como é que o ego ele reage, né? O ego é o instinto, nosso instinto. Então quando você entra numa crítica, numa reclamação, o que você está fazendo? Você está apontando um erro. E aí, quem é que gosta de ser criticado? Quem é que gosta de receber crítica ou alguém reclamando no nosso ouvido? Né? Quem? Quem é que gosta? Você gosta? Gosta. Então, é um top erro. Por quê? Quando a gente começa a criticar, a pessoa vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando e vai se afastando de você. E aí ela vai ficando no mundinho dela. E você lá no seu mundo. Pode ser com filho, pode ser com esposo, pode ser com colega de trabalho. Se você é chefe, você vai criticar lá o seu funcionário. Ele vai se fechar e vai fazer um motim contra você. Tem um ditado que eu quero que você escreva aí. Escreve aí para você não esquecer. Ó. Critique um sábio e você o torna mais sábio. Critique um tolo e você o torna seu inimigo. Tá? Essa é uma frase de milenar sabedoria. Milenar sabedoria. Escreve aí que eu quero que você guarde esse código para você aí. Guarda essa chave potencialíssima para você lembrar, tá bom? Critique um sábio e você o torna mais sábio. Critique um tolo e você o torna seu inimigo. Exatamente isso. Por quê? O sábio, ele sabe lidar com a crítica. Nós, da família Mente Vencedora, nós estamos preparando a nossa mente para lidar com as críticas, para receber as críticas. E as críticas, elas são para nos levar para cima. Agora, geralmente as pessoas não lidam bem com as críticas. Não lidam, a grande maioria não lida. E aí ela pega aquilo ali e o ego dela acaba se afetando e ela vem com o contra-ataque, né? Ó, a Monize está botando aqui. Não porque desisti do relacionamento, porque eu não aceitava estar com ciúmes. Minha autoestima era muito baixa. Pois então, aí ó, a relação autoestima e ciúme. Autoestima, baixa estima e ciúmes, né? Então, para resolver a questão dos ciúmes é elevando a tua autoestima. Como é que eu resolvo a minha autoestima? Me autoconhecendo, tá? Só pelo autoconhecimento. Então, esse é o nosso quinto top erro. Crítica e reclamação. E note a palavra reclamar. Clamar é quando você chama, né? Eu vou clamar a Deus, então eu estou chamando. Agora, quando eu estou reclamando, eu estou rechamando para mim. Então, cada vez que eu reclamo, eu estou inflamando aquela situação, eu estou fazendo com que aquela situação ela fique maior ainda dentro da minha vida, tá? Outra aqui, ó. Então, sexto top erro é cobrança. Cobrança. Você não isso, você não aquilo, você é assim, você é assado, você não isso. Na real, essas três aqui são que afastam o casal. Crítica, reclamação e cobrança, tá? Traição, não se fala. Traição é uma coisa assim que parece que não existe já há muito tempo o relacionamento, né? Ciúmes é aquela possessividade, aquele medo exacerbado. O sentimento de posse é você querer se apossar do outro, né? Você não perceber que você tem o seu equilíbrio dentro da sua consciência, do ser que você é, e você não precisa se apossar de ninguém, você só tem que se apossar do seu verdadeiro amor, daquilo que você é. Cobrança, você fica cobrando o outro, e eles, cada vez que toca o telefone ou que chega uma mensagem, né, de alguém que está criticando, reclamando e cobrando, como é que você se sente? Quando o teu chefe te cobra, ele manda lá, olha lá,
Você recebe o telefone e já começa a tremer. Você, ai, o que está cobrando de novo? Então, é assim, muitas vezes, que o seu marido ou que alguém possa se sentir quando você está cobrando essa pessoa. Ah, mas Carlos, então o que eu faço? Eu não posso cobrar nada, não posso falar nada. O que eu faço? Você precisa abrir o seu coração, abrir o seu sentimento para a pessoa, né? Se você não gosta de alguma atitude que ela tem, de algum comportamento que ela tem, você precisa, numa conversa, numa DR, né? DR, discutir relação. Eu não gosto muito da palavra discutir, tá, gente? Porque parece discutir, a pessoa entra vai se degladiar ali, vai um contra o outro. Não, e tem que estar um do lado do outro, olhando para o mesmo caminho. Então é um diálogo que precisa acontecer. E nesse diálogo, você tem que abrir o seu coração. Tem que abrir o coração, você tem que dizer assim, olha, sabe, fulano, eu te admiro muito por determinadas coisas que você faz, que você é, pela pessoa assim. Você vai trazer primeiramente um elogio para essa pessoa. Por que um elogio? Porque quando você elogia, a pessoa se abre para receber uma sugestão. Olha só, o que eu estou comentando para você aqui, eu estou trazendo para você, é muito importante dentro dos relacionamentos. Se você usar isso aqui dentro dos seus relacionamentos, relacionamento com família, com a sua empresa, onde você estiver, você vai começar a desenvolver sucesso nos relacionamentos. Então, quando você conversar com a pessoa, você primeiramente olhe para os pontos positivos dessa pessoa. Tá travando aí, gente? Tá travando nossa live? Como é que tá aí? Tá chegando? É cansativo. É cansativo essa... O que é cansativo, Daiane? Bota aí pra mim. Mas enfim, olha, você precisa, neste momento, perceber, antes dos pontos negativos da pessoa, você perceber os pontos positivos, né? Observar aquilo que é bom dentro de cada pessoa. E aí você vai ali e faz um elogio. Olha, sabia que eu te admiro muito por isso, e a pessoa vai ter uma postura de abertura para receber mais informações da qual você está disposto a trocar informações, né? Porque uma conversa é informação, tá? É troca de informação, é uma troca, é um diálogo, né? Então aí você vai falar depois assim, mas tem momentos que eu me sinto muito triste. Você vai dizer como você se sente, não o que o outro faz de errado, né? Você não vai cobrar dele que ele seja diferente, você vai dizer como você se sente quando ele faz tal coisa, quando ele tem um determinado comportamento. Você vai dizer como você se sente. Então o foco está em você, não nele. Não é ele o errado, você não está dizendo que ele é o errado, você está dizendo só como você se sente. E nisso vai fazer com que ele perceba que ele está fazendo você se sentir triste, e ele não vai querer que você fique triste. Ele não vai querer que você fique chateada, né? Porque se existe uma conexão entre vocês, eu digo, puxa, se eu faço isso e ela não se sente bem, eu não vou fazer, né? Porque a pessoa que eu amo, eu quero que ela fique bem, que ela seja feliz do meu lado, não que ela fique chateada ou triste ou se sinta mal. Você está numa reunião, você está numa janta, aí a pessoa sai de perto e abandona e deixa lá a pessoa ver navios e fica lá conversando com um monte de gente, e aí a pessoa fica ali, né, descanteada, sozinha, e aí se sentindo triste porque foi com o marido, mas o marido está lá E aí você pode comentar depois, porque aí, claro, o que acontece, né? Imagina só, o casal foi numa festa, o homem se enturmou lá e a mulher ficou de canto, ficou meio escanteio, assim. E aí a mulher começa a ficar irritada, daqui a pouco ela vai emburrada para casa. E aí o homem, o que você tem? O que você tem? Tá tudo bem? E ela vai dizer, sim, tá tudo bem, tudo bem. E lá na cabeça dela tá aquele pensamento assim, ele não tem a mínima noção do que ele fez. Ele não percebe a cagada que ele fez, né? Com perdão da palavra. Mas aí ela vai ter a determinada self-deception, a decepção interna. E aí ela vai ficar muito braba, muito nervosa. E aí vai chegar em casa, não vai ter diálogo, vai ter briga. Aí daqui a pouco ele vai tentar alguma coisa, ela já vai dizer, não, sai de perto de mim, não quero nada. E aí ele já vai pensar o quê? Aí não existe, né, um diálogo, não existe uma conexão ali. Existe desconexão. Então é muito importante que a gente você fale dos seus sentimentos para ele, tá? Ou para ela, fale dos seus sentimentos. Tá bom? E o nosso sétimo pior erro aqui,
tá? E antes de falar esse sétimo pior erro, eu quero convidar você que está aqui com a gente no dia 23 de maio, nós vamos ter uma palestra sobre o tema, o Despertar da Mente Vencedora, despertar a sua mentalidade vencedora. Carlos, como é que eu posso eliminar os pensamentos, sentimentos negativos da minha vida? Porque eu começo a pensar em coisas negativas sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida, sobre meu trabalho, e eu não consigo me libertar desses sentimentos, desses pensamentos. Como é que eu faço? Então, primeira coisa que a gente vai aprender, a se libertar dos pensamentos e sentimentos negativos. Segunda coisa, elevar a tua autoestima. Elevar a tua autoestima através do seu autoconhecimento. E terceiro, como controlar a tua mente, mesmo em meio ao caos que a gente está vivendo. Quem gostaria de aprender isso aí? Coloca nos comentários para mim aqui. Quem gostaria de aprender isso? Quem de vocês gostaria de passar por um treinamento assim, por uma palestra assim? Coloca nos comentários aí, vai. Coloca aí. E, Carlos, posso participar da palestra? Pode. Né? Você pode participar sim, a palestra é gratuita e você pode convidar as pessoas que você ama para participar dessa palestra também. Onde é que vai ser essa palestra, Carlos? Vai ser no aplicativo Zoom. Mas para você participar, você vai ter que se inscrever, tá? Você vai ter que se inscrever. Como é que eu faço a minha inscrição, Carlos? Lá no nosso link da bio tem um linkzinho que você pode clicar. O que é o link da bio, cara? Que coisa é essa? Quando você entra no meu perfil aqui no Instagram, tem a minha fotinho lá e tem ali embaixo o meu nomezinho e as coisas que eu faço, né? E ali é a bio, aquilo ali é a bio. Então ali tem um linkzinho azul que você vai clicar ali. Aí quando você clica naquele linkzinho azul, vai abrir a nossa página de inscrição para a palestra Despertar da Mente Vencedora. Você coloca lá os seus dados, com cuidado, bota o seu e-mail direitinho, porque é para lá que vai ser a confirmação. E dali, da página de cadastro, você vai clicar ali no participar e você vai para uma outra página, que é a página de obrigado, né? Já dizendo para você que você está inscrito e convidando você a entrar no nosso grupo do WhatsApp para que você receba o link para participar da nossa palestra e também lá alguns materiais que a gente vai disponibilizar para você nesse grupo. Então é importante que você entre no grupo também, porque é lá que a gente vai disponibilizar o link para você participar da palestra, tá bom? E para você não esquecer. E lá o grupo ele é fechado, ele não é aberto para todo mundo falar, então ele vai estar fechado, só quem vai mandar mensagem sou eu e a minha equipe, e aí você vai receber a mensagem direitinho para saber que no dia 23, às 19h30, a gente vai entrar nessa palestra Despertar a Mente Vencedora para desenvolver, primeiramente, como eliminar os pensamentos e sentimentos negativos, como elevar a sua autoestima e como controlar a sua mente, mesmo em meio ao caos que a gente está vivendo. E você pode convidar quem você quiser, só que as vagas são limitadas, porque a gente não tem muito espaço no Zoom. E por que o Zoom, Carlos? Por que não faz no YouTube? Porque o Zoom é onde eu posso me conectar melhor com você. Eu quero entender mais o seu contexto, eu quero olhar no seu olhinho, eu quero ver você lá, né? Infelizmente, muitas pessoas entram com a câmera desligada, eu sei como é que é, mas essa conexão eu preciso, né, estar mais próximo de você, eu quero conhecer mais você. Então, por isso que eu quero essa proximidade, quero que você esteja com a gente ali dentro da nossa família de mentes vencedoras, tá? Essa palestra ela já impactou mais de 30 mil pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós estivemos em Portugal também, lá na Europa, foi maravilhoso, e eu quero que você esteja com a gente. Essa palestra sempre foi uma palestra paga, só que agora nós estamos abrindo de forma gratuita para ajudar as pessoas dentro desse processo que a gente está vendo que muitas pessoas estão precisando de ajuda nos seus relacionamentos, para recuperar os seus trabalhos, seus empregos, principalmente a sua mente, né? Para essa reformulação do ser humano. Então, esse é o momento de você desenvolver a sua mente. E também a gente está muito feliz, né, de poder estar realizando cada vez mais. Agora, essa semana tem essa palestra em algumas empresas e é maravilhoso, né? Estamos sempre aprendendo algo novo, exatamente. Eu estou aprendendo muito e quero continuar. Muito bem, muito bem. Porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca para de aprender, né? Nunca para. Então, não esquece, saindo aqui dessa live, vai lá no link da bio, faz a tua inscrição, manda aquele link lá para muitas pessoas que você pode lembrar, assim, puxa, fulano, beltrano, ciclano, vou mandar esse link, vai lá, faz a tua inscrição e assiste essa palestra que é transformadora, tá? Dia 23 de maio, vai ser num domingo às 19h30. 23 de maio, domingo, 19h30. E o último top erro, pior erro, né? Eu tô relatando aqui nessa live os piores erros no relacionamento. E um dos piores erros, é o sétimo, tá? É carência. Carência e apego.
carência afetiva e apego. Ai, Carlos, mas isso aí é complicado, porque eu não tive o amor do meu pai, eu não tive o amor da minha mãe, né? E aí eu me sinto carente. Eu acho que eu preciso de alguém para dizer que me ama. Eu preciso de alguém para me dar pelo menos um pouquinho de carinho, porque eu não sou feliz se alguém não me disser que eu sou especial para essa pessoa. Tá? Então, o que eu vou dizer para você? Ó, para as pessoas que hoje, né, estão dentro dessa frequência de carência ou de apego, né? A carência é o que é? É a falta de amor próprio. O amor da sua vida, quem é? Você se ama. Se você se ama, você tem que abraçar você tem que ter um relacionamento de amor com você. Mais uma vez, torno a falar, é a sua autoestima que está em jogo, é a sua identidade. Através do autoconhecimento você vai elevar a sua autoestima e você não vai mais se sentir carente. E aí você vai ter uma autovalorização de você mesmo, você vai se sentir íntegra com você. E aí nesse processo você não vai se apegar ao outro e ter aquela dependência emocional do outro, porque você se basta, você olha para você através da lente da consciência e você começa a ter uma outra visão de você. Então, repetindo 7 top erros, tá? 7 principais erros. Primeiro, desconfiança. Segundo, traição. Terceiro, ciúmes. Quarto, sentimento de posse. Crítica, reclamação e cobrança. Né? O quinto e o sexto. E o sétimo, carência afetiva e apego. Tá? Então, cuidado. Tenha muito cuidado com esses 7 erros, porque isso aqui destrói qualquer relacionamento. Agora, como é que eu me previno de tudo isso, Carlos? Como é que eu me preparo para os meus próximos relacionamentos? Como é que eu faço para me estar melhor, mais preparado para o meu futuro? Ó, eu aconselho todo mundo a ler esse livro, tá? Despertar da Mente Vencedora. É um livro disruptivo, um livro que vai te ajudar para o resto da tua vida. Para o resto da tua vida. Não é um livro para agora, para o momento de agora. É para o resto da tua vida. Todo o conteúdo que eu coloquei nesse livro aqui, você vai aproveitar para o resto da vida. Ele é um manual para a sua vida. Ah, é grande o livro? Não, ele é pequenininho. Por que ele é pequenininho? Porque é proposital. Eu quero que você leia do começo ao fim. E que você leia mais de uma vez. Eu quero resgatar leitores. As pessoas estão com preguiça de ler hoje. Claro, com o celular, com a internet é muito mais fácil a gente pegar ali e ficar zapeando e perdendo horas e horas ali olhando a vida dos outros, os posts que estão acontecendo, o que está acontecendo no mundo, e aí enchendo a nossa cabeça de notícias muitas vezes que nos trazem medo e insegurança, ao invés de buscar uma informação que vai te levar para um outro nível de consciência. Então eu aconselho você a ler esse livro, tá? E todo mundo que já leu, eu tenho certeza que já teve uma transformação na sua vida. Né? Agora, quem já leu e começou a colocar em prática, já começou a transformar a sua vida. Quem gostaria de ler esse livro aqui? Ah, como é que eu faço, Carlos, para comprar seu livro? E olha só, todo mundo que comprar o livro, né, já automaticamente ganha o ingresso para... O ingresso não, porque a palestra é aberta, ela é gratuita, mas já é convidado automaticamente para participar da palestra. Então, você comprou o livro hoje, você já está lá, já entra no grupo lá para participar da palestra. Por quê? Porque cada pessoa que compra o livro, eu quero junto comigo nessa jornada. Eu quero que você esteja lá junto comigo na palestra, ouvindo e fazendo práticas que esse livro propõe. Por quê? Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você botar em prática esse conhecimento e tornar esse conhecimento sabedoria na tua vida. Faz sentido, gente? Diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você ter a informação. Agora, sabedoria é você colocar em prática, né? Ora, Muniz está botando de sim, já tive muita transformação. Que maravilha! Ah, que maravilha! Gente,
Vamos encerrar nossa live então aqui. Vou deixar essa live salva, tá? Se você quiser contribuir com qualquer valor aí para o nosso Instituto Mente Vencedora, o Instituto Mente Vencedora é um instituto que nós estamos criando, né? Primeiramente vai ser aqui em João Pessoa, mas ele vai ser online também. Nós vamos abrir para o Brasil inteiro, para o mundo, poder assistir nossos palestras, treinamentos. Vai ser para crianças, adolescentes e adultos e terceira idade, vai ser para todo mundo desenvolver a sua mentalidade vencedora. E você pode contribuir aqui com um selinho aqui do Instagram. Como é que é o selinho? O selinho aqui, se você clicar aqui no selinho, você compra um selinho que custa R$5, parece 2 selinhos R$9 e 3 selinhos, mas você pode contribuir aqui, ou então você pode chamar a gente inbox para contribuir com o valor que você quiser. E todos os dias aqui ao 12h30 nós estamos fazendo uma live de fundamento. É de fundamento ou não é? Sim ou não? Bota aí nos comentários se essa live é de fundamento, se essa live te ajudou, se esse conteúdo fez com que você percebesse coisas que talvez você pudesse melhorar na sua vida, ou coisas que você vai se prevenir nos seus próximos relacionamentos. Então, é esse o convite que eu faço para você. Essa live vai estar salva, tá? E você pode compartilhar com as pessoas que você sente que necessitam dessa mensagem, tá bom? Então, fica essa mensagem para você aí, de coração. Espero que você tenha gostado dessa live. E amanhã tem mais live e a gente se encontra amanhã, que tá bom, tá? Bom trabalho para você hoje de tarde, que a tarde seja maravilhosa, com muita alegria, com muita paz, porque é importante, é o que acontece dentro de você, não o que acontece lá fora. Então, olha para dentro, começa a desenvolver a sua auto-observação, você com você mesmo, tá bom? Gratidão, até a próxima live aí, gente.